O que diz a Torá, além do que se lê, por trás de cada véu, um segredo pra você. Palavras no papel parecem tão normais, um filho, um shabat de relações conjugais, um rei, uma rainha, uma história a contar. Mas a alma cabalista começa a enxergar que a guerra é por dentro e o templo a construir é a morada da luz que habita em ti. Por trás da letra fria, uma chama de guia, um chamado a despertar, o véu a levantar. Não é literal, é a união, é a reza de Moshe, a conexão, é o mapa da tua alma em retificação, do ego que aprisiona a libertação. A matriarca estéril, sem querer para si, esvazia o seu vaso pra luz divina fluir. Não gera só um corpo, mas um grau espiritual, uma reencarnação justa, vencendo o bem e o mal. O eunuco é aquele que se abstém de receber e se torna um canal para o amor florescer. Por trás da letra fria, uma chama de guia, um chamado a despertar, o véu a levantar. Não é literal, é a união, é a reza de Moshe, a conexão, é o mapa da tua alma em retificação, do ego que aprisiona a libertação. Não é só parar o tempo, o sábado é um portal, é Malhut que se abre no plano terreal. Une Adonai embaixo, com Havai em cima, é a prece que conserta, que eleva e que anima. É casar Zerampim, o noivo com a Sheina, é trazer o céu pra terra, o Olam Rabá. Não é literal, é a união, é a reza de Moshe, a conexão, é o mapa da tua alma em retificação, do ego que aprisiona a libertação. Tikkun, o concerto. Shekhinah, a presença. Malhut, o reino. Yehud, a união. Ehad, Olá, que bom ter a sua companhia aqui para nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante, a Kabbalah. E, mais especificamente, como é que essa tradição mística judaica nos convida a ver a Torá de um jeito bem diferente. Nada de leitura literal, sabe? A ideia é ver como um código profundo sobre a nossa própria alma. Para essa exploração, a gente está se baseando em alguns ensinamentos do moré André Cleme Rosa, que falam da oração de Moshe, dos segredos ali na Torá. São reflexões bem importantes. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender essa insistência da Kabbalah na leitura não literal. Por que isso é tão central? E como que aqueles conceitos da Torá, que talvez a gente já ouviu falar, ganham significados espirituais totalmente novos, voltados para dentro. Ok, vamos lá desvendar isso. Exato. É isso mesmo. A Kabbalah, no fundo, decodifica a Torá como se fosse um manual da alma, entende?
Pensa num mapa bem detalhado da nossa estrutura espiritual e um guia para o nosso crescimento, para a nossa correção, o que a gente chama de Tikkun. E parece que essa abordagem tem um impacto bem forte, né? Tem um relato interessante que menciona alguém que encontrou na Cabala, depois de procurar em outros lugares, uma sensação de firmeza, sabe? Mais tranquilidade, um foco diferente. A Torá deixou de ser só uma fonte de, sei lá, milagres externos e virou a única verdade para a jornada interior. Acho que isso já dá um bom norte para a gente começar. Vamos então direto nesse ponto crucial que o Moré André Rosa levanta. A gente não pode ler a Torá de forma nenhuma literal. É uma frase de impacto, né? Qual que é o problema, assim, da leitura literal na visão cabalista? Olha, o problema é que a leitura literal para Kabbalah, ela acaba escondendo a mensagem principal. Ela levaria a interpretações que podem parecer meio sem conexão com um propósito espiritual mais fundo, ou até contraditórias às vezes. A Kabbalah ganhou mais força, assim, especialmente ali de meados dos anos 90 para cá, porque tinha uma sensação de que a abordagem religiosa mais literal já não estava dando conta, sabe? Não estava fornecendo as ferramentas para a transformação interna que o pessoal buscava. O ego humano foi ficando mais complexo, né? Daí surgiu essa necessidade de algo mais profundo. Por isso que o estudo cabalístico é visto como essencial para o conserto da internalidade do homem, para essa retificação da alma mesmo. Entendi. Então não é só uma questão de interpretar diferente, é de achar a ferramenta certa para o trabalho interno. E aqui a coisa começa a ficar, nossa, muito interessante. Vamos ver como isso funciona na prática com os exemplos, começando por relações conjugais. A maioria ia pensar logo no ato físico, certo, mas na Kabbalah... Completamente diferente, é outra coisa. Quando a Kabbalah fala em relações conjugais, união quase nunca é sobre o ato físico em si. É uma linguagem toda simbólica para descrever processos espirituais de unificação. Pensa em unificar nomes divinos diferentes ou conectar níveis diferentes da realidade espiritual às Sefirot. As Sefirot, para quem não está familiarizado, são como atributos ou emanações divinas, né? Como o Criador interage com o mundo, a gente pode imaginar tipo um sistema, uma árvore de energias. A relação conjugal cabalítica, por exemplo, muitas vezes simboliza essa união entre o aspecto mais imanente da divindade, a Shekinah, que está ligada a Sefirah Malchut, o reino, a presença divina aqui no mundo, e os aspectos mais elevados, as Sefirot superiores, que muitas vezes são agrupadas como Zeir Anpin, representando o lado masculino, o doador. Peraí, então masculino e feminino aqui não é gênero. É mais uma dinâmica espiritual. Tipo, doar e receber? Exatamente. Perfeito. Feminino, nesse contexto, é a capacidade de receber influência espiritual, é a receptividade. E masculino é a força que doa, que emana essa influência. A própria Torá descreve, diferentes criações de Adão, Eva, Lilith. Para Kabbalah, isso não é história literal de gente. É uma metáfora para como esses aspectos da nossa alma e da Sefirot foram formados. A relação é o fluxo harmônico entre esses níveis todos. Nossa, isso já muda bastante a forma de ver. E o Shabá? É só o dia de descanso da semana ou tem mais coisa aí escondida? Tem muito mais. Muito mais. Na Kabbalah, o Shabat vai além da ideia de um dia. Ele é uma sefirá. É um estado espiritual. Geralmente associado a Malkut, o reino, a mesma sefirá da Shekinah. Às vezes até aparece no plural, Shabbatot, indicando que existem diferentes níveis dessa experiência espiritual. O Shabat é visto como o ponto alto da conexão para cima, sabe? O momento em que nossa alma tem a maior capacidade de refletir a luz superior, a chamada Or Roser, a luz de retorno. É como se nesse dia a árvore espiritual se invertesse, permitindo que a nossa consciência suba mais fácil. Então, profanar o Shabat nessa visão é muito mais que quebrar uma regra, é se desconectar dessa chance de se elevar. É tipo fechar a porta para Shekinah, para a presença divina que está mais perto da gente. Certo. Então o Shabat é uma espécie de portal espiritual toda semana. Isso me leva a outra coisa que eu li no material, que conecta essas relações conjugais, que agora a gente entende que são uniões espirituais feitas no Shabat,
com a geração de filhos justos e o acesso ao mundo vindouro. Se não é sobre sexo e filhos biológicos, o que são esses filhos justos, então? Ótima pergunta, porque aí a gente toca no coração da questão do tikkun, da correção. Os filhos justos gerados por essa união espiritual no Shabat são, na verdade, os resultados do nosso trabalho interno. Podem simbolizar, sim, num nível atrair almas mais elevadas para reencarnar, mas o principal é que representam as correções que a gente consegue fazer dentro da gente mesmo. Quando a gente usa a energia espiritual forte do Shabat, essa relação com a Shekinah, para identificar e transformar os nossos traços ruins, tipo a raiva, o egoísmo, a falta de empatia, a gente está gerando esses filhos justos dentro da gente. São as qualidades positivas que nascem desse esforço de se consertar. E esse processo de gerar filhos justos internamente é o que permite a gente avançar espiritualmente. É o que nos torna aptos a acessar o Olam Rabá, o mundo vindouro, que não é um lugar físico depois da morte, né? É um estado elevado de consciência espiritual que a gente constrói aqui e agora. Então, a recompensa espiritual não é algo externo que se ganha. É uma transformação interna que se conquista. Faz sentido, faz muito sentido. E outros símbolos? A Torá fala da esterilidade das matriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel. Isso também tem um significado oculto. Com certeza. E é um significado muito bonito, na verdade. A esterilidade delas não aponta para uma incapacidade física, não, mas para um estado espiritual muito, muito elevado. A ausência daquele desejo de receber só para si mesmo. Elas simbolizam níveis espirituais superiores, como a Sefirá de Biná, o entendimento, cuja natureza é receber a luz divina não para si mesmo, mas com a intenção pura de doar, de canalizar essa luz para os níveis de baixo. É uma esterilidade para o egoísmo, entende? E, paradoxalmente, é justamente essa falta de desejo egoísta que torna elas capazes de engravidar de níveis espirituais ainda mais altos, de se conectar com a Sevirote e trazer essa luz para o mundo. É nesse contexto que a gente entende o nascimento dos 12 filhos de Jacó. Eles não são só personagens históricos, eles representam 12 arquétipos espirituais, 12 tribos da alma, 12 caminhos de correção, ligados a constelações, letras hebraicas. A nossa jornada espiritual envolve desenvolver essa esterilidade para os desejos puramente mundanos que a Kabbalah às vezes liga ao cérebro esquerdo ou à figura de Caim, e cultivar a capacidade de receber para doar, ligada ao cérebro direito ou a Hevel, Abel. Buscar esse equilíbrio. Que interessante essa inversão. A aparente falta, a esterilidade, sendo, na verdade, uma plenitude espiritual, uma capacidade de doar. E até coisas do ritual, tipo a chupá, a tenda do casamento, também entra nessa dança de símbolos. Sim, na Rupá em hebraico, Rupá é um exemplo lindo disso. A forma dela já lembra a letra hebraica Het, H-O-T. Se a gente olhar para a letra Het, ela parece uma ponte, né? Um dossel que une duas colunas verticais, que lembram outras duas letras, a Zain, Z, e a Vav, V. Essa imagem visual, por si só, já simboliza a união espiritual, o abrigo da conexão que o casamento representa num nível mais profundo. E tem mais. O valor numérico da letra Het é 8. Na Kabbalah, os números têm significado, né? O 8 muitas vezes aponta para a transcendência, algo além dos 7 dias da criação, por exemplo. Ou pode se referir à oitava Sefirá, Hod, que é glória ou esplendor, e está ligada à persistência, à capacidade de concretizar a conexão espiritual. Então a chupá não é só uma tenda, é um símbolo vivo dessa união em muitos níveis. E a oração de Moshe, que foi mencionada lá na fonte, como ela exemplifica isso tudo? A reza de Moshe, na Parashá Vaetranan, lá em Deuteronômio, é muito citada na Kabbalah como um modelo de como fazer essas uniões espirituais pela meditação, pela palavra.
A interpretação cabalística é que Moshe não estava só fazendo um pedido, sabe? Ele estava ativamente com a consciência dele e combinando nomes divinos, conectando diferentes níveis de energia espiritual. Por exemplo, unindo o nome de 4 letras, Yud Rei Vav Rei, que está associado a níveis mais abstratos, como Bina, o entendimento, com o nome Adonai, associado a Malchut, o reino, a manifestação no mundo. Esse ato consciente de tecer conexões entre diferentes aspectos do divino é o verdadeiro casamento espiritual que a Kabbalah fala. É um ato criativo, de fato. Ah, entendi. É uma participação ativa na dinâmica espiritual, então. E quando a Torá menciona figuras como o estrangeiro ou o eunuco, esses termos que parecem se referir a pessoas também são vistos como símbolos internos? Exatamente. Na Kabbalah, é raro interpretar esses termos literalmente, como grupos sociais ou condições físicas. São vistos como metáforas para pensamentos, para inclinações ou barreiras dentro da nossa própria mente, da nossa psique. O estrangeiro pode ser aquele pensamento que parece não pertencer, que desafia a gente. O eunuco pode simbolizar um aspecto nosso que parece improdutivo, espiritualmente falando. E a orientação cabalista não é rejeitar ou destruir esses aspectos, não, mas é reconhecer, compreender, isolar no sentido de não deixar dominar e, o mais importante, trabalhar para transformar eles, para retificar. É a arte de integrar e elevar até as partes mais difíceis de nós mesmos nessa jornada espiritual. Ok, então. Uau! Quase tudo na Torá está sendo relido como um processo psicológico, espiritual, interno. Se a Kabbalah vê tudo assim, qual é a grande conclusão, qual a orientação prática que o Moré André Rosa enfatiza a partir disso tudo? Olha, a conclusão é bem direta e é central para a Kabbalah. O estudo da Torá, feito com essa profundidade toda, buscando entender esses códigos da alma, é a mitzvah, o mandamento, ou melhor, a conexão mais importante de todas. E por quê? Porque é o estudo que traz Bina, o entendimento. E é esse entendimento que ilumina o caminho do Tikkun, da nossa correção pessoal, que é a razão fundamental, segundo a Kabbalah, para a alma estar aqui nesse mundo. O estudo não é só um exercício para a cabeça, sabe? É visto como um ato que atrai luz espiritual para o mundo e beneficia todo mundo, não só quem estuda. Aquela ideia de que amar a lei de Hashem, entendida como essa estrutura cósmica e interna, abençoa 1000 gerações, é interpretada no sentido de que cada vida, cada reencarnação é uma chance de consertar mais um pedacinho da nossa alma e da alma coletiva. E o estudo dá o mapa e as ferramentas para a gente fazer esse trabalho. Esterilidade, estrangeiro, e ver tudo isso não como eventos externos ou categorias de pessoas, mas como espelhos da nossa própria jornada interior. Uma jornada de correção, de unificação, de busca por conexão. A Torá se revela menos um livro de história e mais como um diagrama da consciência humana. Exato, é isso. E o que é fascinante aqui, talvez para a gente ficar pensando um pouco, é considerar o seguinte: se a gente aceita essa premissa, né, que a Torá é esse mapa detalhado da nossa psique e um guia para as correções que a gente precisa fazer, os nossos tikkunim, como será que essa compreensão dos símbolos pode realmente mudar a forma como a gente encara os nossos desafios do dia a dia? As dificuldades, as frustrações, os conflitos nos relacionamentos. Será que eles deixam de ser só obstáculos e passam a ser vistos como sinalizadores bem precisos apontando exatamente onde o trabalho de receber para doar, de transformar o egoísmo em altruísmo, precisa acontecer? Fica a questão. Uma pergunta poderosa mesmo para a gente levar daqui. Essa exploração dos segredos cabalísticos da Torá foi densa, mas muito, muito esclarecedora. Obrigada por nos guiar por essa perspectiva tão profunda. O que diz a Torá, além do que se lê? Por trás de cada véu, um segredo pra você.
Palavras no papel parecem tão normais. Um filho, um shabat, relações conjugais. Um rei, uma rainha, uma história a contar. Mas a alma cabalista começa a enxergar que a guerra é por dentro, o tempo a construir. É a morada da luz que habita em ti. Por trás da letra fria, uma chama arde, guia. Um chamado a despertar, o véu a levantar. Não é literal, é a união. De Moshe, a conexão é o mapa da tua alma em retificação, do ego que aprisiona a libertação. A matriarca estéril sem querer para si esvazia o seu vaso pra luz divina fluir. Não gera só um corpo, mas um grau espiritual. Uma reencarnação justa vencendo o bem e o mal. O eunuco é aquele que se abstém de receber e se torna um canal para o amor florescer. Por trás da letra fria, uma chama de guia. Um chamado a despertar, o véu a levantar. Não é literal, é a união. É a reza de Moshe, a conexão. É o mapa da tua alma em retificação, do ego que aprisiona a libertação. Não é só parar o tempo, sábado é um portal. É Malhut que se abre no plano terreal. Unir Adonai embaixo com Havá em cima. É a prece que conserta, que é leve, que anima. É casar Zerampim, o noivo com a Sheriná. É trazer o céu pra terra, o Olam Rabá. Não é literal, é a união. É a reza de Moshe, a conexão. É o mapa da tua alma, a retificação, do ego que aprisiona a libertação. Tiku, o concerto. Sheriná, a presença. Malhut, o reino. Yehud, a união. Errad,